Livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1 até o versículo 28. Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei, livro do jubileu de Moisés. O versículo 1. Moisés convocou todo Israel e disse: vocês mesmos viram tudo o que Javé fez na terra do Egito, contra Faraó, contra seus ministros, contra todo o país deles. Versículo 2. As grandes provas que seus olhos viram, aqueles sinais, prodígios grandiosos. Versículo 3. Contudo, Javé não tinha dado a vocês até o dia de hoje um coração para compreender, olho para ver, ouvido para ouvir. Versículo 4. Eu fiz vocês caminhar 40 anos pelo deserto, sem que as suas vestes envelhecessem, e a sandália de seus pés gastasse. Versículo 5. Vocês não tiverem pão para comer, nem bebida embriagante para beber, para que vocês compreendessem que eu sou Javé, o Deus de vocês. Versículo 6. Depois vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Zebom, o Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para a guerra, mas nós derrotamos. Versículo 7. Conquistamos dele os territórios e demos como herança a Rubi, Gade e a meia tribo de Manassés. Contexto da palavra: aliar-se com Deus. Versículo 8. Observe as palavras dessa aliança e põe em prática, para ser bem-sucedido em tudo enquanto fizerem. Versículo 9. Vocês se apresentaram hoje diante de Javé, seu Deus, os chefes das suas tribos, anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel. Versículo 10. Com as crianças, as mulheres, inclusive os imigrantes que estão no seu acampamento, desde aquele que corta a madeira até aquele que tira a água para vocês. Versículo 11. A fim de entrar na aliança de Javé, seu Deus, aceitar o pacto com a condição que Javé, seu Deus, assume hoje com você. Versículo 12. Desse modo ele hoje vai construir você como um povo dele, e ele mesmo se tornará o Deus de vocês, conforme ele falou e havia prometido aos seus pais antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 13. Não é somente com vocês que estou concluindo essa aliança, esse pacto, sob a condição. Versículo 15. Eu estou concluindo essa aliança com aquele que está aqui conosco hoje, diante de Javé, o nosso Deus, e também com aqueles que não estão aqui conosco hoje, com a geração futura. Contexto da palavra: condição fundamental, servir a Javé. Versículo 15. Vocês sabem que habitamos lá no Egito, de que modo atravessamos aquelas nações. Versículo 16. Vocês viram as abominações, os ídolos delas, feito de madeira, de pedra, de bronze, de gesso. Vocês viram que eles têm olho e não vê, vocês viram que eles têm ouvido e não escutam, vocês viram que eles têm nariz não cheira, tem boca não fala, tem mão não apalpa, tem pé e não anda. Vocês sabem de tudo isso, que os Deus deles têm isso. Não tem espírito nem para fazer o bem nem o mal.
e que não haja entre vocês homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração se desvia hoje de Javé, o nosso Deus, para servir os deuses daquelas nações, que não tem ouvido, tem ouvido e não ouve, tem olho e não enxerga, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda. Que não haja entre vocês raiz que produz planta, venenosa ou amarga. Versículo 18. Portanto, ouvindo as palavras desse pacto, sob a condição, alguém poderá felicitar a si próprio, dizendo, vou ter paz, mesmo que ande conforme a dureza do meu coração. Pois a abundância de água fará a minha sede desaparecer. Versículo 19. Nesse caso, Javé jamais consentirá em perdoá-lo. Pelo contrário, a sua ira e ciúme se inflamarão contra tal homem, caindo sobre ele toda a maldição escrita neste livro. E Javé apagará o nome dele debaixo do céu. Versículo 20. Para a perdição dele. Javé separará de todas as tribos de Israel conforme as maldições da aliança, escrito neste livro da lei. Contexto da palavra, o castigo da infidelidade. Versículo 21. A geração futura, os filhos que virão depois de vocês, os estrangeiros vindo de uma terra distante, verão as pragas dessa terra, as doenças com que Javé castigará. Versículo 22. Enxofre, sal, terra queimada onde não semeia e nada brota e cresce. Enxofre, sal e terra queimada, onde não semeia e nada brota e nem cresce. Castrasfor e catrasfor como de Sodoma e Gomorra. Adame, Seboim, que Javé destruiu em sua ira e o furor. Versículo 23. Todas as nações perguntarão, por que Javé agiu assim com essa terra? O que significa o ardor de tão grande ira? É uma pergunta. Versículo 24. E responderão, é porque eles abandonaram a aliança que Javé, o Deus de seus antepassados, tinha feito com eles quando tirou do Egito. Versículo 25. E eles foram a servir outros deuses, de madeira, de bronze, de gesso, de barro, de plástico, de papel. Eles foram servir esses deuses, por isso que o Pai Eterno Javé abandonou esse povo. Versículo 25. Eles foram servir esses deuses, adorar o Deus de barro, de madeira, de bronze, de gesso, que não conhecia, que Javé não tinha dado. Versículo 26. Então a ira de Javé se inflamou contra essa terra, fazendo cair sobre ela todas as maldições, escrito neste livro. Versículo 27. Javé arrancou da própria terra, com a ira e furor, grande indignação, e tirou em outra terra, com hoje se pode ver. Contexto da palavra, praticar justiça. Versículo 28 para terminar. As coisas escondidas pertencem a Javé, o nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem para sempre a nós e a nossos filhos, para colocarmos em prática todas as palavras dessa lei. Este foi o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 28.
Bíblia Sagrada, edição pastoral católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés, que é o livro de Jubileu. O comentário do capítulo 29 de Deuteronômio, que está escrito assim, do versículo 8, versículo 14. A aliança com o Deus libertador é global. O povo, todas as categorias de pessoas, permanece aberta a gerações futuras. Aquele que não está aqui conosco hoje, Javé se torna o Deus de Israel. Israel se torna o povo de Deus. A condição é pôr em prática toda a legislação do Deuteronômio, um pacto sob a condição. O versículo 15 e o versículo 20 do comentário, no momento da aliança, relembra a condição fundamental, abandonar os ídolos das nações para servir unicamente a Javé, o Deus que gera liberdade e vida para todos. O maior desígnio da aliança servia a afirmar, teoricamente, o culto a Javé. Na vida prática, servia outros deuses, esses deuses de madeiras, de pedra, de bronze, de gesso, de papel, de prático, que tem ouvido, mas não ouve, tem olho para enxergar, mas não enxerga, tem nariz, não cheira, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, e nem espírito para fazer o bem nem o mal. O versículo 21 e o versículo 27 do comentário, a fidelidade e a aliança trará infalivelmente a ruína de Israel. No capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 15, versículo 68. As coisas escondidas são o ministério de Deus e a maneira como ele dirige a história. A Bíblia não nos mostra o que Deus é em si, mas o que ele quer, ou seja, que a humanidade aprenda o caminho da justiça e construa uma relação social fraterna, igualitária. O Deuteronômio procura indicar o caminho para essa justiça, mas não basta saber, é preciso praticar. Este foi o comentário do capítulo 29 de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada, edição pastoral católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é lei de Moisés. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra-nos de todos os maus, dá graça e força e conhecimento da tua palavra, para que nós não ficamos somente por ler e nem por ouvir, mas que nós também colocamos essas palavras no coração, para que nós possamos obedecer a palavra do Pai eterno do jeito que está escrito. Boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai eterno e se ele quiser. Shalom para todos.